Boa noite, amigos. 7h03. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje, dia 31 de outubro, Halloween, então cuidado que a bruxa tá solta. E até foi motivo de brincadeirinha nas redes sociais, porque o Atlético Paranaense, que é o adversário do Inter hoje, no Campeonato Brasileiro às 9h30, já deu uma brincada. Não, porque é uma casa que nós já assombramos no passado, que a gente conhece bem. E, de fato, volta o Atlético Paranaense a aparecer no caminho do Internacional, enquanto o Inter busca uma vaga para a Libertadores do próximo ano. A vitória do Grêmio ontem dá uma certa pressionada no Internacional, mas, por outro lado, a vitória do Palmeiras no Clássico contra o São Paulo torna o G4 um pouco mais acessível, tanto para o Inter quanto para o Grêmio. Claro que depende muito da sequência. O Internacional hoje precisa da vitória e aí, claro, projeta depois um Clássico Grenal. Deixa eu começar com o lado vermelho, que é o lado que joga hoje. Vice-presidente da FAMURS, prefeito de Itaquari, Maneco Hassen, está aqui conosco. E é colorado, já avisou, ó, saindo daqui eu vou pro jogo. Você espera ver o Internacional hoje contra o Atlético Paranaense da mesma maneira que enfrentou o Bahia? Você acha que o Inter agora é uma equipe mais propositiva, Maneco? Prazer te receber aqui no Cadeira Cativa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aos colegas aqui de debate. Eu acho que sim, acho que hoje o Inter vai para cima do Atlético, né? Precisa da vitória, e não só a vitória, mas também para poder vingar aí aquela derrota na final da Copa do Brasil, que foi lamentável, né? Então acho que hoje o Inter sim vai para cima do Atlético. Acho que diferente do Grenal, mas hoje o Inter precisa da vitória e vai conquistar a vitória aí, indo para cima do Atlético. O Maneco já se antecipou, Roberto Titz, gestor esportivo, secretário aqui da Prefeitura de Canoas. Boa noite. Porque a gente estava brincando fora do ar e eu falei isso já no ar e repito. O Inter, muitos estão dizendo aqui no Cadeira Cativa, não, porque o Inter agora é um time propositivo, tirou os 3 volantes, eu quero ver no Grenal. Grenal é um campeonato à parte e acho que agora mais ainda, né, Titz? Boa noite. Boa noite aos colegas. E também, assim, eu acho que tem um pouco a ver também com a não presença do Patrick, né? Eu tenho a dúvida de quando o Patrick estiver realmente 100%. Tá liberado para hoje, né? Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver se hoje o Inter está fazendo a repetição de um jogo que deu certo fora, sem pressão da torcida, tranquilo, treinador novo, todo mundo propondo o jogo, porque está mostrando também para o seu treinador, querendo um lugar no time. Mas entre o jogo de hoje, sem o Patrick do jogo passado, para o Grenal, existe uma situação que nós vamos entender o que, de fato, o treinador do Inter está pensando. Penso eu, que esse time com 2 volantes está um pouco faceiro, não para enfrentar o Atlético Paranaense, até porque eu sou uma pessoa que penso que você não precisa estar sempre com o mesmo time. Para cada jogo, para cada história, pode haver uma adaptação, não só tática, como também eventualmente de jogadores. Então acho que hoje, jogando em casa contra o Atlético Paranaense, que não está com espírito de vingança, pelo contrário, está de sangue doce, não tem mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Inter tem mais aqui com 2 volantes. Agora, eu não sei se no final do jogo não vai começar a se montar o time do Grenal. Bruno Soares, repórter da Rádio Grenal, produtor, apresentador, jornalista, nosso produtor aqui no Cadeira Cativa. O que o pessoal está especulando para o Inter hoje, Bruno? Boa noite. Tudo bem, Maurício? Faz tudo da Rádio Grenal, né? Mas, estagiário assim, é assim, né? Tem que fazer de tudo e mais um pouco. Tá certo. Eu acho que... Você pode errar, né? Estagiário pode errar. Então não é bem pelo assim, contrário, pelo contrário. No microfone, não pode. O microfone do peso, que tem o microfone da Grenal, aí é que não pode errar. Mas eu acho que essa vitória do Grêmio ontem e essa vitória que a gente acredita que vai acontecer do Inter hoje, até fazendo já uma pequena projeção para o Grenal, pode até fazer mal para o Clássico. Porque vai chegar os dois já de sangue doce, vindo de vitória. E a gente sabe que quando dá para empatar, os dois já buscam o empate mesmo, para não perder. Mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? Mas falando sobre essa mudança do Inter tática, né? Os 2 volantes e agora os 3 meias, eu acho que isso só é possível porque o Nico Lopes está no banco de reservas. Porque eu não consigo ver o Inter com o Guerreiro, D'Alessandro e Nico Lopes. São 3 jogadores que a gente sabe que não ajudam na marcação, né? Então os 3 e mais o Wellington Silva ou o Parede, um dos 2, com apenas 2 volantes, eu acho que não é possível fazer isso. Então, talvez por isso que o Zé Ricardo consiga colocar os 3 meias. E acho que ele vai manter no Grenal, porque ele colocou contra o Bahia, vai colocar hoje os 3 meias.
e daí ele não vai colocar no Grenal. Mas ele não tinha o Patrick, né? Mas hoje ele tem, né? Não, então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que o início do jogo de hoje pode ser diferente do final do jogo de hoje. É isso que eu quero dizer. Ele não tinha a opção do Patrick no jogo passado. Hoje ele tem. E, obviamente, que como deu certo, ele vai repetir o time. Pois é. Mas ele, mesmo assim, na semana... Não, mas repetir não, porque o D'Alessandro tá de volta também. Vai entrar, né? Certo. E nos que o D'Alessandro no treino de segunda-feira, um dia depois da vitória do Inter contra o Bahia, treinaram só os reservas, né? Por óbvio, os titulares descansaram. E ele fez um treino dos reservas com a mesma formação tática que ele vai entrar em campo hoje, com 3 meias e o Patrick sendo um dos 2 volantes. Então me parece ser uma ideia que ele vai colocar realmente em prática para o segmento do ano, né? O que pode ajudar o Zé Ricardo, até para ter uma desculpa caso algo dê errado no Grenal, ele jogando com 2 volantes, é o Edenilson tomar cartão hoje. Ele diz, não, eu botei o Patrick na vaga do Edenilson porque estava suspenso com o 3º amarelo, não tinha outras peças no elenco, daqui a pouco é a saída. A desculpa do Renato ontem em tirar o Michel, né? Tomou o cartão amarelo, vamos tirar o Michel. Tira para não ser expulso. Assim, não dá. A gente, evidentemente, não tem como entrar na cabeça do técnico e dizer que ele está dizendo a verdade ou mentira, né? Mas tu acha que eles dão muito Miguel, Tite? Eu acho que sim, eu não tenho dúvida disso. Isso faz parte do futebol, porque né? o técnico, se o Renato estava vendo o jogo de ontem, com certeza estava, ele viu que o Michel está com uma dificuldade incrível. O Michel não consegue acompanhar o mesmo nível de Matheus Henrique, de Michael. Uns 2 minutos antes, embora a desculpa tenha sido a falta que ele fez e o cartão, ele errou um passe de 5 metros, deu no pé do jogador do Vasco, que não é... Eu acho que é um além jogador que está num nível abaixo. Não... Eu acho que além da má fase do Michel, que isso é notório, né? Mas eu acho que até uma criança de 2 anos percebia que Rômulo e Michel juntos estava errado, Não né? estava certo. E daí depois ele justifica a modificação por causa do cartão do Michel, né? Ele poderia ser expulso. Mas ele acaba corrigindo um erro dele mesmo e fez o Grêmio melhorar, o que era óbvio, né, que ia acontecer. Ou seja, é mais Mas fácil. é que Rômulo e Michel, o próprio Renato já usou, né? Sim, ele gosta de inventar um usou pouco. e deu errado. Não, sempre dá errado. E é mais fácil tu dizer que o problema foi o cartão amarelo do Michel do que dizer que tu escalou errado, né? Sim. Fica muito mais fácil. Até porque tem o seguinte... O Renato tem a dificuldade de admitir quando ele erra também, né? O Renato ele não erra, ele né? sempre tem um... Não, o Renato não erra. Às sempre vezes tem ele uma se engana, justificativa, né? Sem dúvida. Não, na verdade ele não erra, é a substituição que não deu certo da maneira que ele queria, os jogadores não corresponderam, deu O mole. André tava bem. Olha, O Nana Neném. Toda vez isso eu criticava o Odair ao contrário quando ele errava as substituições, né? Mas toda vez que um técnico acerta na substituição, tu fica com aquela pulguinha. Será que ele acertou na substituição ou ele errou na escalação, né? Porque É quem onde se troca pensar. bem é porque escalou mal também, né? Normalmente. Tem esse outro lado. Mas pegando o time do Inter hoje e as projeções que se faz do Inter, o que pode fazer o Zé Ricardo para colocar novos jogadores, vocês acreditam que o Patrick pode virar o lateral esquerdo? Porque aí um intervalo de 4 jogos seria o 3º lateral esquerdo do Inter. Que com o Odair tinha o Wendel, depois passou a ter o Zeca, que também não está correspondendo, e tem a possibilidade do Patrick. Mas aí não é queimar todo o grupo, porque técnico tem disso, né? Não, tem que estar bem com o grupo e fazer revezamento e tudo mais para agradar os homens. Maneco. O treinador tá chegando, acho que ele, enfim, tá montando o time ainda conforme a sua expectativa, mas eu acho que o Zeca precisa de uma sequência um pouquinho maior aí para poder dar tudo que ele pode pro Inter. Eu acho que no elenco do Inter, ele é o lateral esquerdo disponível, né, para ser o titular do time, né? Fiquei feliz com o Zé Ricardo a volta no sentido de jogar do Guerreiro, né? Que no último jogo foi alimentado, recebeu bola, fez 2 gols, deu uma assistência. Eu acho que esse pode ser um grande diferencial aí para os próximos jogos do Inter, hoje no Grenal, enfim, desde que, obviamente, ele continue, porque o Guerreiro é um jogador que precisa que a bola chegue nele, que ele seja alimentado, porque dentro da área, né, no último toque, ele é um jogador diferenciado. Tá? Então, por isso a minha expectativa é que o Inter continue jogando, entre aspas, faceiro, né, no sentido de atacar, porque o Guerreiro pode ser o diferencial do Inter nesses últimos jogos aí, para garantir a classificação para a Libertadores. Eu concordo com o prefeito e penso que pensando com cabeça de treinador, ele não vai queimar um jogador como o Zeca fazendo uma experiência com o Patrick, e o Patrick não vai ganhar como prêmio por ter se lesionado, entrar numa posição que não é aquela que fez ele ser o melhor jogador do Inter nos últimos jogos. O Patrick, o Patrick, na verdade, ele ficou fora porque ele estava suspenso, né?
Foi por suspensão. Foi terceiro amarelo. Desculpe, foi Ele exato. limpou a ficha. Eu quis dizer que não era com o treinador, isso que eu quis dizer. Então, ele não vai ganhar como prêmio de um novo treinador entrando no time, ou tendo condições de entrar no time agora, saindo da posição que ele estava desempenhando muito bem e fazendo tão bem aquilo pelo Inter que ele fez nos últimos jogos. Eu acho que não é perfil de um treinador que chega. Acho que lá para frente, eventualmente pode acontecer alguma coisa dessa. Mas o Inter precisa, nesse momento, valorizar cada jogador na sua posição, porque é recém o segundo jogo desse treinador. E a partir do momento que tu esgota as possibilidades de cada um na sua, é que tu vai começar a fazer as experiências, as alterações estratégicas ou mesmo de plano tático. Mas eu acho que nesse momento não. Acho que o Patrick vai brigar por uma posição no meio, e se ele tem a ideia de usar o Patrick com 2 volantes, ele sendo um dos volantes, fica a dúvida de quem sairia, né? Porque tu vai tirar o Edenilson ou tu vai adiantar ele para uma posição de ataque? Tu vai tirar o Lindoso, que é o cara que mais fica, e vai ter 2 jogadores mais faceiros na frente, ou simplesmente o Patrick passa a ser reserva? É um questionamento de que nós não temos como especular. O técnico é novo, é a cabeça nova, é um sistema novo. Não dá nem para imaginar que com 2 volantes o Patrick, inclusive, vai ser o jogador que foi, ou o Edenilson vai ser o jogador que foi. Porque eles estavam jogando há mais de ano, embora os 3 juntos pelo menos há 6 meses, naquela posição onde um se complementa ao outro. No momento que tu tira uma peça e joga com 2, são outros jogadores com outras características, e aí talvez um vai se destacar mais do que o outro, e isso é só o tempo que vai dar. Qual é o perigo disso? Só tem mais 9 jogos, e isso é perigoso. Maurício, eu fecho com o que o Maneco falou, porque eu acho que todo jogador, para dar certo, ele precisa de sequência, né? E não sei quantos jogos faz que o Zeca tá na lateral esquerda. São poucos jogos, desde que o Odair saiu. São poucos. Pouquíssimos jogos. Então não dá para fazer uma análise já disso, até porque o Zeca vinha numa fase ruim, de muito tempo, tá com a confiança baixa. Então agora jogando na posição que é a dele, porque foi assim que ele se destacou no Santos, a gente pode observar ele, mas tem que dar continuidade e dar sequência para o jogador. É um bom jogador. Não dá para colocar 2 jogos e de repente ele não render aquilo que é esperado e tirar ele. E isso evidencia um mistério, né? Que é o Nathanael, né? Porque tu citou o Wendel, o Zeca agora, pode ser que o Patrick seja testado e o Nathanael que foi contratado. Não ganhou oportunidade, será que... que o Nathanael lesionou há pouco, né? Ele ganhou oportunidades, ele jogou inclusive no Grenal, né? Mas com o time reserva, né? Com o time reserva. Com o time reserva, pois é. Mas aí quando era pra ele entrar no time, ele lesionou. O próprio Odair ia tirar o Wendel e botar o Nathanael, só que o Nathanael lesionou. Deixa eu voltar um pouquinho nessa questão da escalação, né? Nós temos o Inter tem um problema com um treinador novo, que é a dificuldade de ter uma sequência um pouco mais longa de treinos, né? Então tem jogo hoje, quinta-feira, e tu tem o principal jogo do final do ano, que é o Grenal, que é no domingo. Então eu acho que a escalação de hoje, como vai terminar o jogo hoje, vai apontar pro Grenal, porque não tem o que inventar, vai ter um treino provavelmente no sábado e não vai ser um treino forte. Sexta-feira é recuperação, não faz nada. E sábado é pré-jogo. Não vai ser um treino forte, né? Alguma coletivo e tal, mas não tem o que inventar até domingo. E se ele inventar, corre o risco de perder e depois ser culpado justamente por ter criado alguma outra escalação. Ele foi audacioso. Vai seguir. Ele foi audacioso. Eu acho que ele não pensou só pela ausência do Patrick. Ele tem isso como um pensamento, acredito eu. Ele poderia ter colocado outro volante. Poderia ter colocado. Então, assim, ele pensa esse modelo de jogo. E isso é bacana, porque ele está trazendo uma cultura diferente para o Inter, e acho que no momento em que, dada a tabela do Campeonato Brasileiro, do 7º, 8º ali, que aí tem o Atlético Paranaense, que já está na Libertadores, mas com a iminência do Flamengo subir, essa diferença de Grêmio e Inter, eu diria que ele está pensando num time que independe do resultado do Grenal. A única dificuldade que o Inter pode ter no Grenal, e aí sim se comprometer um pouco, se ele não ganha hoje e o Grêmio ganha o Grenal. Aí o Inter não busca o Grêmio numa rodada simples. Precisaria de, no mínimo, 2 rodadas para buscar. Sendo que o Grêmio pega CSA, acho que Chapecoense. A tabela do Grêmio nessa parte pós-clássico Grenal é um pouquinho mais fácil que a do Inter, mas lá na reta final a do Inter é mais fácil. Facilita. Então eu acho que esse é o momento do técnico do Inter ser um pouco mais cauteloso no que vai fazer no Grenal do que o Renato.
né? Sobretudo a partir do resultado de hoje, que evidentemente tem que esperar o final do jogo para saber, né? Tem um fator que eu acho que vai definir a temperatura do Grenal. Se as equipes vão entrar para empatar ou se vão entrar para tentar a vitória. Que é o jogo do sábado, 9 da noite na Arena Condá, Chapecoense e São Paulo. Aí o pessoal de casa pode estar pensando, pô, mas a Chapecoense já foi. Como é que a esperança é a Chapecoense? A Chapecoense ganhou do Atlético Mineiro fora de casa. Então tá morto, mas às vezes esses times, quando eles morrem de vez, tira o peso das costas e eles começam a incomodar. A Chapecoense vai receber o São Paulo, e aí é o seguinte, ó, independente do jogo do Inter hoje, o São Paulo tem 49 pontos. O Grêmio tem 47 e o Inter 45, pode chegar a 48. Ou seja, se o Inter ganha hoje, vamos ver, se o Inter ganhar hoje e empatar o Clássico Grenal, o Inter vai a 49 pontos, iguala com o São Paulo, mas vai ter 14 vitórias. Então, ganhar hoje e empatar o Grenal pro Inter pode significar G4, desde que o São Paulo tropece. Pro Grêmio, para entrar no G4 na próxima rodada, tem que ganhar. Independente de se o São Paulo vai empatar ou se vai perder para a Chapecoense. Mas o Grêmio com 47, se o São Paulo empatar com a Chapecoense, que em Chapecó é um resultado normal, São Paulo fica com 50. E o Grêmio tem 47, o Grêmio ganhando, o Grêmio vai a 14 vitórias, passa o São Paulo também. Então o São Paulo para mim é que vai definir o tom do Grenal. Se as equipes vão entrar para não perder, porque aí pode ser uma estratégia, daqui a pouco não, a gente não perde para pensar nas 8 rodadas restantes e aí pensar na sequência do campeonato, ou a chance iminente de entrar no G4 para entrar e tentar não sair. Eu só acho que esse Grenal é um pouco diferente, sabe? Brincadeiras à parte, porque o título que falta é esse, né? O título do Grenal. Para a dupla Grenal, esse é o título que falta para o resto do ano, para pelo menos terminar o ano brincando, gozando do adversário. E na cultura do futebol gaúcho, infelizmente, isso é uma verdade. Mas eu penso que Grêmio e Inter, para esse Grenal, tem que jogar para ganhar, ambos. Porque quem ganhar esse Grenal está muito perto de estar classificado para a Libertadores do ano que vem. Muito perto. Até porque é um jogo de 6 pontos, né? Joga a responsabilidade para o adversário, inclusive ficar atrás, no caso, se Grêmio ganha, Inter fica atrás, ou vice-versa. E isso traz uma responsabilidade muito grande para quem perder o Grenal. Eu acho que é um jogo que eu como dirigente, como treinador, eu não entraria para empatar em nenhuma hipótese. Vocês trocariam uma derrota no Grenal pela classificação na Libertadores? Se pudesse trocar, com certeza. Trocaria. Fecha agora. Fecharia agora. Porque o ano que vem, do 2020 do Inter e do Grêmio, né, com a Libertadores ele é outro ano. Financeiramente e quanto investimento em futebol. Né? O Inter, para nós colorados, tu jogar Libertadores no ano que vem significa a garantia, ou pelo menos a expectativa, né, muito grande que vai ser investido no time para poder disputar. Isso reflete no gauchão, reflete no brasileiro, reflete na torcida no estádio, reflete no ânimo do torcedor. E não ter Libertadores, esse ânimo ele é reduzido. E é ruim para o Inter nesse momento que vem, ainda que não tenha título, mas faz 2 anos que a gente saiu da Série B e viemos uma crescente. Não, mas quando eu falo, Maurício, sobre ganhar para ir para a Libertadores, eu estou falando para ir entre os 4, para brigar até os 4. O São Paulo tomou um sacode do Palmeiras agora. Quer dizer, os resultados dos 4 de cima não são resultados garantidos. Na rodada passada, o Palmeiras empatou, acho. Não nessa que ganhou do São Paulo, eu digo na anterior. Então, assim... Na rodada anterior ganhou, mas na retrasada o Palmeiras empatou. Foi um empate. Os 4 primeiros, com exceção do Flamengo, que está sobrando, e a gente não sabe o que vai acontecer depois se inventa de ser campeão da Libertadores ou campeão brasileiro antecipado, que é uma possibilidade, e aí pode até abandonar o Campeonato Brasileiro. Nenhum time, o próprio Corinthians, que ficou atrás agora, acho, de Grêmio e Inter, o Corinthians, durante 6, 7 rodadas, estava cravado ali entre o G4 e o G5, garantido. E agora, em 2 rodadas, desabou e está fora. E quando eu falo sobre ir para a Libertadores, eu falo sobre brigar para estar entre os 4, para garantir a fase de grupo. Não a pré-Libertadores, que daqui a pouco o Grêmio e o Inter estão numa pré-Libertadores e em um mata-mata estão fora da Libertadores. Então, eu como treinador, sobretudo se eu sou o treinador do Inter, que não tem nada a perder. O treinador do Inter não tem nada a perder. Se ele ganha o Grenal
e bota o Inter entre os 4, ele está com o contrato garantido. Se ele não está com o contrato garantido, tanto faz ganhar ou perder o Grenal. Ele tem todas as cartas para botar na mesa, não tem nada a perder. Eu concordo com vocês, tem mais um aspecto, né? Estar na Libertadores significa estar nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem, né? Tudo isso. Então, talvez perder o Grenal é uma chacota que o torcedor vai ter que aguentar até o final desse ano, mas estar na Libertadores é o planejamento do ano que vem inteiro, né? 2 receitas garantidas, né? De Copa do Brasil e de Libertadores. Eu vou na contramão dessa linha de pensamento de vocês, né? só pra gerar debate. Tu quer que o Michel seja titular com 3 no meio do campo? Não, mas todo mundo concordou com a estratégia e estava funcionando até os 45 do primeiro tempo contra o Flamengo, né? Mas sejamos justos também com isso. Eu vou na contramão. Nós não vamos falar do Paulo Vitor hoje, né? Vamos. Não vamos falar do Paulo Vitor. Vamos falar do Michel, do Paulo Vitor. Até o momento que eu tava assistindo, ele era o craque do jogo ontem na votação popular. Sim, mas sacanagem. Ele ganhou. É, Popular ele ganhou. Não, ele ganhou do internauta, né? Porque depois votaram em outro. Na popular ele ganhou. Mas vocês estão falando que é importante estar na Libertadores do ano que vem, que a Libertadores dá receita, porque leva pra Copa do Brasil. Pra provocar vocês. Sul-Americana. A Sul-Americana, pensando no Mundial de Clubes, não é um caminho mais fácil? Não é mais fácil ganhar a Sul-Americana do que a Libertadores pensando no Mundial? Mais fácil. Mais fácil é. Vai chegar a pergunta é se é melhor. Vai chegar no Mundial pra perder o Mundial também, né? Mas no Mundial, a bolada que tu vai ganhar na Copa do Brasil, tu ganha 3 vezes mais no Mundial. E a visibilidade também, né? Mas a gente sabe que... Uma coisa é tu disputar um torneio aqui... Porque, convenhamos, Libertadores ano que vem já tem como candidatos o River, porque tá mantendo um histórico. Já tem como candidato o Flamengo. Que não tende a reduzir a qualidade do time. Tem como um candidato natural pelo tamanho o Boca. Candidato para chegar pelo menos nas quartas de final. Tem como candidato no Brasil o Palmeiras, que faz boas campanhas. Tropeçou no mata-mata, mas agora tem um mano que é bom em mata-mata. Daqui a pouco é um caminho. O Grêmio tem uma boa equipe para mata-mata também. Pode surpreender na Libertadores. Pelo menos nas quartas de final tende a chegar. Isso às quartas de final da Libertadores. Na Sul-Americana, o Corinthians e o Atlético Mineiro estavam indo para a final e não foram por absoluta incompetência nos jogos de volta. Porque os dois tinham mais do que a faca e o queijo. Era a faca, o queijo, a geleia, o vinho, tudo junto ali para comemorar. Era para ser uma final brasileira na Sul-Americana. A imprensa provocativa e irresponsável, a não ser quando a gente é âncora de programa que a gente faz as perguntas para brincar, né? Para gerar debate. Eu não sei por que isso surgiu agora, resolveram conversar sobre isso no Rio Grande do Sul, como se o futebol agora não fosse mais de vitórias, de imortalidade, no caso do Grêmio, de ser gigante do Inter. Agora o caminho é tu fazer o caminho mais fácil num campeonato medíocre, que é a Sul-Americana. Mas a gente sempre faz o caminho mais fácil? Não. O futebol é feito de história, de vitória. Renato Portaluppi épicas. sempre diz que vai apostar sempre na Copa do Brasil, porque o caminho é o atalho para Libertadores. Isso aí pelo caminho fácil. Mas não é, acho que não é nesse sentido, eu não concordo. Ele fala, mas não pratica. Né? Ele não abandona Pergunta para ele se ele trocaria. O Brasileirão ele abandona, né? O Grêmio está aí disputando mas de novo. Ele abandona entre aspas. Ele né? abandona ele e o Renato, né? E toda a diretoria que aceita que ele abandone, né? Porque não quer dizer que seja o certo. Agora, pergunta para o Renato, usando essa tua pergunta, se ele troca a estátua dele lá na arena e tira o título de campeão da Libertadores para ele ter chegado no Mundial via Sul-Americana. Mas aqui, o jogo do Penharol não teve graça, as batalhas contra Estudiantes e Independiente não tiveram graça. Mas aqui, o Corinthians, por exemplo, eu vou pegar um brasileiro como referência na Sul-Americana. Nesse ano, o Corinthians na primeira fase esperou o Racing. Na segunda fase, deixa eu avançar um pouco, porque a primeira fase foi lá perto dos estaduais. Mas é mais fácil, né, Maurício? A segunda fase, o Corinthians enfrentou o Deportivo Lara. Olha o nível dos adversários. Mas então, tu tá dizendo... Na terceira fase... Tu tá comprovando que é um nível baixíssimo. Na terceira fase, que é a oitavas de final, bateu o Montevidéu Wanderers. Nas quartas de final, enfrentou o Fluminense, um duelo grande, ok? São... Grande camisas, né? Camisa. Não foi um duelo tão difícil assim. Eu acho que complicou um pouco, né? Foi 0-0 e 1-1, né? Mas também o nível do Fluminense... Não, e o nível do Corinthians, marcar 1-0 é goleado.
E aí o Corinthians caiu fora pro Independiente Del Valle. Gente, de grande teve o Racing e o Fluminense no caminho. É um caminho mais fácil. Mas não há dúvida que é o caminho mais fácil, não há dúvida. Só que disso. é um campeonato de, entre aspas, segundo nível, né? É o terceiro nível. Segunda divisão da América, que ele fala. O Inter e o Grêmio, nas últimas décadas, e todo o esforço sempre foi de se classificar para a Libertadores, né? Por tudo que ela representa, pelas receitas, né? Mas eu acho que no caso dá para dividir, assim. Eu acho que o Inter focaria muito mais nessa competição, porque o Inter tá há quantos anos sem ganhar títulos já? Essa gestão do Inter precisa ganhar um título. Então eu acho que focaria para ganhar, porque é um caminho mais fácil. Agora, eu acho que o futebol tem muita importância a parte motivacional, assim, quantos jogadores querem ganhar. Isso se mostra quando um time, por exemplo, é campeão da Libertadores. Isso aqui no Brasil, né? Um time é campeão da Libertadores, no outro ano ele relaxa, assim, são raros os casos que isso não acontece. E eu acho que no caso do Grêmio, por ter ganhado muitos títulos nos últimos anos, o Grêmio talvez não teria tanto foco assim na Sul-Americana. Não, mas se tu chegar pro jogador, uma coisa é tu pensar na Sul-Americana, não, é a segunda divisão da América, é o torneio de segunda linha. Outra coisa é tu chegar pro Tits, que é o líder do grupo, chegar, Tits, olha só. Sei que é uma M a gente tá fora da Libertadores. Mas se a gente ganhar de 6 adversários, estaremos no Mundial e eles não. Isso é motivação, acabou. Isso aí motiva. Motivação inversa, tu vai chegar no vestiário e dizer, olha, vamos perder, no caso, agora. Não agora. Vamos perder para ficar em oitavo, nono. Eu tô dizendo que não é terra arrasada se isso acontecer. Não, claro que não. E eu também não falei de motivação, embora eu conheça, eu concorde com o Bruno. E conhecendo os jogadores profissionais, né? E a gente conhece e conviveu com um jogador profissional, a gente sabe que o jogador vai se motivar. Pode botar na segunda divisão do Brasileiro, do Campeonato Gaúcho. O jogador entrou em campo, ele vai se motivar. Jogador profissional, e a maioria é sério. Né? Essa onda de jogador, de pipoqueiro, não sei o que, são exceções de exceções. A maioria dos jogadores são sérios, são profissionais, são dedicados. Quando entrar no campo para jogar uma Sul-Americana, vai dar a vida por esse campeonato. Bota um bicho na mão dele e tá tudo certo. E não é questão de... Não é, o Maurício. Vai ter bicho e tem que ter bicho, eu não estou dizendo que não, mas não é isso a primeira motivação. O jogador quer ganhar, não importa que campeonato é, senão não existiria campeonato gaúcho até hoje e não teria a flauta que tem. Outra competição que seria, claro, priorizada seria o Campeonato Brasileiro, né, por óbvio. E o prefeito falou que quando está na Libertadores o investimento é maior, né, claro, tudo isso é correto. E quando não está na Libertadores, a dupla Grenal, as diretorias da dupla Grenal não investem no futebol para ganhar o Campeonato Brasileiro. Parece que o investimento é muito menor e não tem essa preocupação. Por isso que quando a gente está na Libertadores, não se ganha o Campeonato Brasileiro porque está na Libertadores. Mas se não está na Libertadores, também não tem investimento para ganhar o Brasileiro. Então, acho que se Grêmio ou Inter não estiverem na Libertadores do ano que vem, é importante que seja feito investimento mesmo assim, para que se ganhe um título, seja Sul-Americana ou Brasileirão, né? E eu acho que naturalmente, Bruno, esse ano vai acontecer isso, ou eu diria, vai acontecer, eu não sei que cabeça de presidente, a gente não sabe muito bem, mas deveria acontecer isso. O Inter, porque o Inter se segurou com esse time e com o técnico Odair todo esse tempo, porque o Inter estava numa situação de sair da segunda divisão, de não ser campeão, mas buscar um patamar maior na primeira divisão e não inventar muito, e nisso fez contratações muito mais pela experiência dos jogadores do que mexer com a base. No caso do Inter, portanto, minha concepção, o Inter tem que se voltar para a base e tem que fazer contratações pontuais de nível de Libertadores, sem dúvida alguma. Já o Grêmio é o contrário. O Grêmio eu cansei de criticar aqui no programa. Não é possível que o Grêmio tenha vendido tantos jogadores, o Wallace, Pedro Rocha, sobretudo Arthur, e ter trazido... TT também, né? Exato, mas assim, ó, e trouxe de peso mesmo, com grana mesmo, foi o Tardelli e o André este ano, os dois. Porque tirando eles... Marinho também. Não, André... Não, mas o Marinho... André veio ano passado. Não, eu sei. Mas eu digo em termos de investimento... Mas o Marinho não era um investimento que valia. Tu entendeu o que eu quero dizer? Não, mas nesse caso, o André também e o Tardelli trouxeram esperança quando foram contratados. Tudo bem, mas quando foram contratados, todo mundo sabia que o André era aquele André do Santos, do Neymar, do Ganso, e todo mundo sabia que o Tardelli era da seleção brasileira. Justificava tu dar alguns milhões, mesmo que em campo eles não justificaram ainda.
O Marinho era uma aposta que já na época não valia... O Marinho do Vitória era o que você apostava. Sim, exatamente, mas o Marinho do Vitória é o Marinho do Vitória. Não é da seleção brasileira, não é do Santos. Eu concordo contigo, mas... Entendeu? Mas investiu alto, né? Não, mas é isso Gastou? que eu estou dizendo. Isso Investiu errado, é isso que eu estou dizendo. O Grêmio, por sua vez... Mas tu acha que no André não foi investimento errado? Não, acho que no André valia a aposta. Não, na antes. época, não. Na época todo mundo. Na época não, todo eu mundo concordei. não, tu sabe que eu nunca tudo apoiei bem, isso. Bruno, mas... Não, mas a maioria apoiou. A maioria, tanto o André a quanto maioria o apoiou. Tardelli. A maioria Eu apoiei. Mas 98% apoiou. Isso. Dizia que caía como uma luva. E no 98%, 100% dizia para tirar o André e só o Renato que não. Só o Renato. 99,9%. É mais ou menos o que já teve no Grêmio. Inclusive uma aclamação com um voto contrário. Isso já aconteceu no Conselho do Grêmio, né? Me tire uma dúvida. Vocês estão pensando mais no G4 ou no G6? Eu quero chegar no G4, mas qualquer um dos dois, no momento do Inter, eu acho que é porque suficiente. eu tenho uma notícia pra dar que eu não sei se é boa ou se é ruim. Aí depende dessa resposta. Tite, Eu G4 acho ou que o G6? Grêmio, eu acho que a cabeça do Renato é G4. Cabeça do Renato é G4. Então, sem dúvida. pra quem pensa em G4, notícia ruim. Gol do Santos. Contra o Bahia, Santos 1-0, Eduardo Sacha. O gol foi marcado aos 18 minutos do primeiro tempo. Por que eu falo que pensando em G4 é ruim e pensando em G6 é bom? Pensando no G4, o Santos vai a 55. Então o Santos tem hoje 10 pontos de vantagem do Inter e 8 pontos de vantagem do Grêmio. Ok, o Inter pode reduzir de novo essa margem para 7 pontos, mas é uma distância considerável. Pensando em G6, aí vocês vão pensar, mas G6, vamos lá. O Corinthians está na briga ainda, tem 45. Mesma pontuação do Inter, atrás do Inter nos critérios. O Atlético Paranaense tem 42, esse não briga por nada porque esse já está na Libertadores. E abaixo desse, só tem o Bahia com 41. Depois o Goiás. E depois o Goiás que tem 38. Então, pensando em G6, o Bahia perder para o Santos é quase um adversário a menos. Porque aí, claro, se o Inter ganha hoje, o Inter vai a 48. O Bahia já estaria a 6 pontos do Grêmio e estaria a... Vamos ver, o Bahia tem 41. Estaria 7. a 7 do Inter. Já são de 2 a 3 rodadas para passar do Grenal. Mas embora eu entendi teu raciocínio, eu torço por Flamengo, Santos e Palmeiras para ficar no G4. Acho que tem que ganhar de todo mundo. Daqui para frente, o Palmeiras tem que ser campeão. O Flamengo? O Flamengo tem que ser campeão. Tu acha que o Grêmio é o favorito para conseguir essa quarta vaga? O Grêmio e o Inter vão brigar com o São Paulo pela quarta vaga. Maurício. Tá, então eu vou botar de novo o Santos na briga, porque acabaram de anular o gol no VAR do Eduardo Sacha. Deu para nós comentar, esse é o VAR. depois do lá. Esse é o VAR. Mas não muda meu pensamento. Eu acho que o Santos tem que ganhar, o Palmeiras tem que ganhar de todo mundo. E sobrar uma vaga só. É que eu não sei qual deles que ainda joga contra Goiás, Bahia, Corinthians, eu não Vamos sei ver aqui, a ó. ordem. Que dia mas todas? Que dia me recordem que dia é a final da Libertadores? Dia 23, né? 23. Isso. Eu acho que dia 23 o Tite e o Maneco tem que se juntar, fazer um churrasco e torcer pro Flamengo. Que daí vai abrir mais uma vaga. Eu acho que é a única possibilidade dos dois irem juntos para a fase de grupo da Libertadores. Porque senão é uma vaga só. Exatamente. Eu Senão concordo é uma vaga só. contigo. Eu concordo. Eu concordo. Eu vou torcer pro Flamengo, porque é Brasil nesse momento e o clubismo é bobagem ficar fazendo clubismo, ainda mais com o time do Rio de Janeiro. Acho que o Flamengo tem que ser campeão e tem que torcer para ser campeão do mundo, porque vai ser difícil um sul-americano. Até porque ser se o campeão. Flamengo ganhou do Grêmio esse ano, o River ganhou no passado. Então... Exatamente. Então- Não só por causa da vaga, para torcer para o Flamengo ser campeão, para ter essa vaga, mas também para que o Flamengo, de alguma forma ou de outra, ele joga contra o Grêmio ainda, né? O Flamengo joga. Depois da final da Libertadores. Antes. Tá. E o Grêmio vai estar sem o Kahneman, inclusive. Sim. Olha aqui, ó. Vocês querem saber a sequência do Santos dos jogos? Pra gente ver se adianta secar ou não o Santos. Hoje tá enfrentando o Bahia. Tá 0-0 porque o Sacha marcou o gol e o VAR anulou. Final de semana enfrenta o Botafogo. Em casa. Na quarta-feira seguinte, joga com o Avaí em Florianópolis. 6 pontos até então. Eu falei de 9, então aí, vamos lá. Dá pra fazer 6 pontos. Não, contando com hoje, daí... 6 sem contar hoje. Sem que ele contar quis dizer, hoje, só eu quis Sem dizer. contar hoje. Então Sem vamos contar lá. hoje. Então tem o Avaí fora, depois enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Aí não sei se ganha. Esse jogo pode ser que empate, né? Clássico com o São Paulo.
Aonde? Jogo de 6 pontos. Mando do Santos. Ó, Goiás É, e São Paulo já são 2 jogos que ajudam o Grêmio. E Inter. Mas o São Paulo em clássicos... Não, mas eu não Tá mal. tô especulando. Diferente do Bruno tá contando, e é legal contar. O que eu quero dizer é o seguinte: os 3 primeiros colocados, Flamengo, vou repetir o que eu falei: Flamengo, Palmeiras e Santos têm que ganhar de todo mundo. Então, se ele ganhar do São Paulo, tomara que ganhe. Se ele ganhar do Goiás, tomara que ganhe. Grêmio e Inter estão na Libertadores no ano que vem. É isso que eu tô querendo dizer. E se tu somar os jogos do Palmeiras e do Flamengo, que também vão enfrentar esses times que estão brigando com o Grêmio e Inter, tem que torcer para eles ganhar de todo mundo. Mas, ó, clássico com o São Paulo, mando do Santos. Recebe o Cruzeiro, Só joga em casa o Santos. que tá brigando. Ele joga fora contra Avaí e Goiás na sequência. Então, são 2 jogos razoáveis fora. Depois tem 2 jogos em casa, contra o clássico com o São Paulo e enfrenta o Cruzeiro. No dia 23, 9 da noite. Dia 28, vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Depois recebe a Chapecoense, enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba e recebe o Flamengo. Essa é a sequência De do sangue Santos. doce. Se ganhar do Flamengo também nos ajuda. Bom, se bem que se o Flamengo ali já for Não, mas campeão da o- Libertadores. Os jogos do Já Santos abriu uma vaga. estão mais, São mais fáceis que o do Grêmio e do Inter. São 3 jogos São de 3 Brasileirão jogos diretos. após a final. Após a final restam 3 jogos. Mas, E Maurício, provavelmente já estará com o título. É, provável. O Tite estava... Dos dois, né? Os dois. O Tite e o prefeito Maneco estavam comentando antes sobre estar na pré-Libertadores, né? Eu acho que é fundamental a dupla Grenal buscar a vaga na fase de grupos. Porque começa o ano muito mais cedo para Sem quem tá dúvida. na pré, né? Sem E dúvida. tu acaba sendo eliminado na primeira fase, todo o planejamento vai por água abaixo. E a única vantagem que tu vai ter é que tu tá nas oitavas da Copa do Brasil. Eu Então- diria mais, pro Inter é ainda mais importante estar na fase de grupos. Por quê? Porque o Inter vai ter um técnico novo. Não Sim. vai ficar o Zé Ricardo. É verdade. Não vai. Essa chance a única chance disso acontecer é se o Cudê pegar o contrato que dá, sei lá, 700 mil reais por mês. Ele chegar, não tô afim de receber dinheiro. Mas eu tenho outro motivo para achar que ele vem. Tu viu a declaração do D'Alessandro? Não, o Cudê Descobriram que ele é amigo do D'Alessandro. Bom, então já Tá tá resolvido. contratado. Não, ele tá... Não, mas o Cudê vem. Eu acho que o Cudê só não vem se o Inter não for pra Libertadores. A gente tá vendo que é difícil o Inter não ir pra Libertadores. Para alguma fase. Pra né? alguma fase. Mas tu tem razão, ele chegar aqui em janeiro já com um mata-mata já é Ele complicado. chegar aqui no dia 2 de janeiro, para no dia 30 de janeiro ter um mata-mata, tendo que implantar novo estilo de jogo, é E muito difícil. o buscar reforço, né? Jesus quase E botou buscar o ano reforço. do Flamengo fora, né? Não. O Jesus quase botou o ano do Flamengo fora. Mas- Quase perdeu na Libertadores e perdeu na Copa do Brasil porque quis colocar um sistema de jogo O diferente. prefeito Maneco atenta bem, Maurício, que não é só o Cudê, né? Porque tem muitos jogadores do Inter que acabam o contrato no final do ano e o Inter vai ter que buscar reforços, Tem né? que buscar reforço. Não, e não um é porque grupo acaba, é novo porque também. com este grupo não tem como tu sonhar com nada. Também. É, Mas mas mesmo acho que que- quisesse continuar com esse grupo, muitos acabam o contrato. Então, Ah, mas se quiser, a maioria desses, são 18, né, que termina o contrato agora, a maioria desses, se oferecer a renovação pelo mesmo preço, eles ficam. mas Não, deve mas renovar? Bruno Silva... Tem uns que Não. nem de graça, não dá pra renovar, né? Mas tem uns que tu tem que pagar pra ir embora. É. Tem um espectador que tava comentando aqui na live, eu vou buscar o nome dele, dizendo, especular o Natanael no time do Inter, vamos ver se eu acho aqui. Ó, o Fernando Bortoluzzi, quem cogita Natanael deve ser gremista. Não, quem cogita Natanael é quem contrata Natanael, né? É. Não, a gente só levantou o fato de ele ter sido contratado e a gente tá especulando 3 laterais e ele não ser nenhum dos 3. Mas eu acho que o Inter ano que vem vai ter que fazer o que o Renato fez, o que o Jesus está fazendo, o Luxemburgo está fazendo no Vasco e ressuscitou um time morto no campeonato deste ano, que é botar a gurizada a jogar. Eu não vejo, embora se entrar na fase de mata-mata da Libertadores, e o Bruno está correto em lembrar isso, quer dizer, o ano abrevia demais e toda a preparação inicial, e isso é um problema, é um perigo muito grande. Eu acho que ao longo do próximo ano o Inter tem que olhar para a base. Não é possível o Inter contratar jogador da Bulgária. Não era Bulgária. De onde é que veio o lateral? Bulgária? Da Bulgária. Bulgária. Agora Mas tu acha suficiente os que tem na base com o grupo de hoje? Eu não tem que trazer reforço. Não, Só sem não dúvida. não vai sem chegar. dúvida, mas aí é pontual.
Mas aí é pontual. É que você não pode trazer o reforço para ser o 15º do elenco. Tem que trazer o titular. Exatamente. E outra coisa, eu acho que a base, tu tem que ter alguém que seja eventualmente titular, por seus méritos, não é por imposição, não é porque é da base, mas tu tem que ter uma condição que o menino da base seja o segundo ou o terceiro a jogar. Não pode ser o quarto ou quinto, que é o que o Odair fez com o time do Inter, né? Saiu um jogador, botava outro, saiu a dupla de zaga e botou outra, aí tu tinha 4 para de repente aparecer um zagueiro da base para jogar, né? E até porque se tivéssemos tantos craques disponíveis no mercado melhor do que a base, os times não teriam tanto problema quanto tiveram na maioria dos times, que não tiveram. Hoje o time do Grêmio, PP, Everton, Luan, enfim, todos esses meninos que vieram, quando eu falo base, que foram formados nas últimas categorias, né? Não necessariamente nascidos aqui dentro das canteiras, né? Além de tu fazer caixa para o time, é onde tu vai trazer o fator surpresa. Qual é a condição que Grêmio e Inter tem hoje de ter um atacante da seleção brasileira do nível de Neymar, ou sei lá, me diz um outro aí, Felipe Coutinho, sei lá o quê, em termos de dinheiro? Quanto é que custa um Felipe Coutinho, um Neymar, um Firmino, que nem jogador de direito de futebol é? Quanto custa? Agora, quanto é que custa o Everton para o Grêmio? O Everton é titular da seleção brasileira. E custa isso pro Grêmio. E o Grêmio só tem condições de ter um jogador da seleção brasileira porque trouxe da base. Mas o Firmino custa mensal mais do que custa o Tardelli? Mensal. O Tardelli não ganha pouco. Não, mas ganha mais, claro que não. Ganha. O Firmino não deve ganhar mais, senhores. Não só ganha. Não sei, eu tô só perguntando. Contratar, né? Como é que tu vai contratar um jogador de nível de seleção brasileira? O Gabigol, Bruno Henrique. O Bruno Henrique custou pro Flamengo o que custou pro Grêmio, somados Marinho e André. Então dá pra trazer. Vamos lá. O Bruno Henrique, quando veio pra cá, não era jogador de seleção brasileira. O Gabigol estava jogado na Inter de Milão. Então, assim, o Jesus fez eles voltarem para a seleção brasileira. Então foi algo divino. Poderia. O Marinho ter ido para a seleção brasileira. Poderia. Deixa eu voltar um pouquinho. Daí tu tem que saber contratar, então no Inter não tem... Poderia, não. Não poderia. No Inter não tem problema. No Inter não tem problema. No Inter tem Deus. O Flamengo tem Jesus, o Inter tem Deus. Tá tudo certo. Deus? Quem é mesmo? Desculpa, Deus. eu não peguei a piada. Essa eu não entendi. Presidente Carvalho. Dr. Renan Marcel Oliveira, pela primeira vez em público, obviamente, chamou o Fernando Carvalho de Deus aqui nesse programa. Já era o apelido dele internamente, no internacional, agora todo mundo sabe. Sobre a base, só lembrar, para concordar contigo nesse ponto, o Inter foi bicampeão brasileiro, né? De aspirantes. É impossível que ali não tenha quem possa jogar. Eu concordo. Às vezes o torcedor até pensa, mas será que tem meninos bons na base? Mas aí tu coloca o Heitor, ele se firma. Tu coloca o Iago, que já foi vendido, ele se firma. Tu tem o Bruno Fux, que entra, mostra a qualidade. Melhor do que os reservas. Tu tem o Nonato. Talvez a gente só conheça o Nonato porque o Galdesani se machucou lá no início do ano, né? Talvez a gente nem conhecesse ele. Então todos os meninos que entram confirmam e daí continua sendo contratado o Parede. Eu não consigo acreditar que na base do Inter não tem um jogador melhor que o Guilherme Parede, com todo respeito ao jogador. Mas é que nessa linha, Bruno... ok, talvez se o Galdesani não lesionasse, a gente não conheceria o Nonato. Mas se o Cícero não crescesse o olho, a gente não conheceria o Matheus Henrique. Sim, o mesmo acontece. Então assim, a gente exalta o Grêmio porque faz certo, mas também conta com sorte. Mas, Maurício, não. Não porque antes do Heitor entrar na lateral direito, o Odair botou 4 lateral direito. É diferente do o Inter Renato. contratou 500 laterais direitos. Mas tudo bem, Alemão, tinha que dar chance. Mas não dá para comparar Grêmio e Inter. Não dá para comparar. O Renato bota os jogadores, independente que alguém machucou. Não, isso aconteceu com o Arthur também, quando entrou no time do Grêmio, porque alguém machucou. Eu acho que era o Michael na época, não me lembro quem era. O Michael? Foi o Michael e entrou o Arthur. E aí nós conhecemos o Arthur. Sim, mas o Michael machucou e o Renato bancou o menino que estava entrando. O Odair não fez isso. E acho que o Zé Ricardo não vai fazer por causa do fator tempo. Se eu tô no lugar do Zé Ricardo, eu não invento agora. Mas eu acho que não dá pra colocar só na conta dos treinadores, sabe? Porque o Inter vai lá e contrata um monte de gente, o treinador tem que botar a jogar. A gente sabe como é que é o futebol, os empresários e tudo. Não, como é que tu vai chegar pro treinador? Chega pro Odair, por exemplo. Digamos que o Odair queria colocar um lateral esquerdo da base. Mas aí tu chega e avisa, Odair, olha só,
A gente acabou de contratar o Natanael, ganha 240 mil, tu vai botar o guri na frente do Natanael? Mas não tinha que ter complicado. contratado. Mas não tinha que ter contratado. Mas aí não é o treinador que contrata. Por isso que o erro não tá no treinador. Pois é, eu concordo. Não, Bruno, eu concordo contigo. É filosofia de clube. Né? A filosofia hoje do Inter é essa. E acho que o Inter vai mudar. Como eu acho que o Grêmio vai mudar o contrário. Eu acho que pelas palavras do Romildo, o Grêmio vai sair para contratar, para qualificar o time. Bom, é mais um atestado de incompetência de avaliação de grupo que nós já falamos há 2, 3 anos, quando venderam o Arthur, por que não trouxeram 2, 3 jogadores de qualidade, por que não foram ao mercado para pegar um grande jogador? Quando o Tardelli veio, ele já veio porque o André não deu certo. É uma grande contratação em cima de outra contratação, porque a primeira já deu errado. Porque se o André tivesse dado certo, o Tardelli não viria, com absoluta certeza. E certamente teria um guri da base na reserva do André hoje. Eu acho que se não viesse o Tardelli, não saía o Jael. E o Jael seguiria titular. Foi na mesma semana, inclusive. Segue essa linha, porque eu acho que um já estava acertado, acabaram... liberaram o outro só porque estava acertado. Exatamente. Olha aqui, ó, o Marcos Donaduzzi, de Carazinho, tá fazendo uma pergunta interessante nessa linha de tem que valorizar a base ou tem que contratar. Boa noite. O Grêmio precisa de um goleiro para a próxima temporada ou está na base? O Grêmio que vocês acham? O que ele precisa, não tenho dúvida. Da onde vai vir, eu até discutir precisa de um goleiro para essa temporada. Para outra eu deixo o pessoal responder, mas para essa temporada o Grêmio com certeza precisa de goleiro. Mas o Renato deu uma entrevista dizendo que ele está satisfeito com Paulo Vitor e Júlio César? Mas aí eu acho que é da postura do Renato, né? Ele não pode queimar o grupo. É, exatamente. Nesse ponto o Renato sempre foi muito firme. Ele nunca falou mal de nenhum jogador. Falou quando precisou para dar uma puxadinha na orelha do Luan. Só algumas vezes, né? E aí todo mundo sabia que ele tinha que fazer mesmo. Eu concordo, é o Renato, mas eu vou dizer o seguinte, tá errado. O Renato tá errado. E aí eu tô me colocando como treinador agora. A postura é correta, né? Mas o que ele faz é errado. Não, veja bem, ele não pode queimar o jogador, entende? Não, mas veja bem, ele tem que queimar agora o jogador. Essa é a questão. O jogador já tá queimado. Não, escuta o que eu vou te falar. Uma coisa é tu pegar o Luan no meio da temporada. No meio da temporada, tu não tá decidindo nada. Tu tem que ter o grupo na mão e tu não pode queimar ninguém. O Grêmio acabou de sair fora de uma Libertadores e tem 9 rodadas para classificar para a Libertadores, que é o único título. Neste momento, tu queima quem tu quiser, porque agora é o momento de resultado. Tu não tem que ter grupo na mão agora. Agora tu tem que ter resultado. Grupo na mão tu tem que ter em agosto, grupo na mão tu tem que ter em abril, tu tem que ter quando o Luan tá fazendo festa, o André tá fazendo balada, lá tu tem que ter o grupo na mão. Agora nós acabamos de perder uma Libertadores e perdemos, porque assim, o que eu quero? Eu quero ter o grupo na mão e sair abraçado pra praia sem título nenhum, ou eu quero mandar um suposto goleiro titular pro banco e levantar uma taça no final do ano? Ele falhou ontem? Na minha concepção, falhou. Eu acho que ele falhou 2 vezes ontem, na verdade, né? Ele falha na hora de armar a barreira. Diz, a barreira pulou. Sim, mas a barreira tem que pular, né? E aí tu tem que colocar um jogador agachado ali atrás, como todo mundo tá fazendo, e ele não colocou. Ok. O segundo erro, a bola fraca no meio do gol, Não, né? foi no meio do gol. É por isso que eu considero a falha. Ele não chega na canto. bola e a bola entra. Não foi no canto. Isso que é o pior. Ele chega na bola e a bola Ele chega e ela passa. E ela passa igual. Deixa eu mandar... Se fosse no canto, não seria falta. Não seria falta. Erro. Mas foi no meio do gol. Eu via Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Neymar fazerem gols por baixo da barreira. Daí ontem eu vi o Guarim, graças ao Paulo Vitor. Acho que isso foi uma leve corneta, né? É isso que ele está aqui como isento, né? Ele está como isento. Gremista, colorado e isento. Olha aqui, eu mandar um abraço pro Marcelo Basso, tá em Portugal nos assistindo. Grande amigo que eu fiz em Curitiba, tá morando em Portugal e tá na nossa live aqui. Vamos ver quem mais aqui. O Osvino Kleber diz que o Flamengo tá na fase que até o que tava errado dá certo. Tá. Assim como o Grêmio já teve fases assim, o Inter já teve fases assim. O Palmeiras, alguns diziam que tava numa fase assim, né? O Corinthians, quando foi campeão, né? Que time medíocre aquele time do Corinthians campeão, né? Retrancado. E deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eles davam um chute a gol, a bola entrava. É que ali ninguém queria ser campeão também, né? Foi o único que quis. Inclusive o Renato, né? Sim. Inclusive o Renato não quis ser campeão naquele ano. Foi quem mais não quis, porque era quem mais tinha grupo, né?
Eu acho o seguinte, até deixa eu levantar um outro assunto aqui. Eu sei que o jogo é do Inter aqui, né? Desculpe os colorados hoje, mas eu acho que tem que mandar fisiologista embora do Grêmio, tem que mandar talvez metade da comissão. Eu não conheço as pessoas lá, e aí eu não estou falando das pessoas, eu estou sendo irônico. Quando o técnico com aquele perfil de boleiro chega para tu quer jogar, tu tá bem, tu tá inteiro, tu não tá, vou poupar, e tu não escuta um fisiologista que hoje com um simples exame de sangue, daí vem o Jesus lá de Portugal, bota todo mundo a jogar o tempo inteiro, e eu digo isso com muita tranquilidade porque eu tô há 2 anos falando mal da preparação física do Grêmio, eu estou desde do ano passado dizendo sobre essa questão de poupar, que o time não pode. Hoje, por exemplo, acho até que o Grêmio poderia poupar no Campeonato Brasileiro, nessa reta do meio da Copa América para cá, porque o Grêmio não tinha condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. E por essa diferença que tem aí, tinha mais era que poupar mesmo. Mas há 2 anos atrás e no ano passado, o Grêmio tinha reais condições de ser campeão brasileiro. E tu não escuta o teu fisiologista, tu não escuta o teu fisioterapeuta, o teu preparador físico tem que perguntar, talvez, para o treinador, dizer o seguinte, escuta, meu atestado de competência ou competência vale para escalar, porque eu começo a poupar jogador, sendo que eu estou dando a preparação física para um time que pode jogar 2 vezes por semana e não joga. A gente sabe que é uma decisão do Renato, né? Então eu estou sendo irônico intencionalmente. Agora, o Grêmio tem que resolver isso. Ou então, Renato tem que ficar em 2020? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que sim. Hoje eu acho que o Renato mais acerta do que erra. A única coisa que me incomoda no Renato é que não tem alguém do lado para dizer que ele de vez em quando tem que mudar a opinião. Agora, a concepção de futebol do Renato, ele é um grande treinador e pode ficar muito tempo no Grêmio, não tem Maurício, dúvida. eu acho que é importante lembrar que o Grêmio chegou a gente fala bastante de Grêmio, chegou em 3 finais seguidas de Libertadores, né? Semifinais. Eu falei o quê? Final? Finais. Não, 3 semifinais. Semifinais, desculpa. Antes disso, o Grêmio não chegava numas oitavas de Libertadores há muito tempo, antes do Renato. O Grêmio ganhava títulos há 15 anos. Não, oitavas de Libertadores. Não passava de Roger. oitavas de final. Não passava de oitavas de final há muito tempo. Ganhou títulos depois de 15 anos. Muita coisa mudou para melhor. Então é claro que tem erros, patamar, mas não dá também para fazer terra arrasada. Tem muita gente achando que o ciclo acabou. Calma, sabe? Concordo, Tem coisas para concordo. melhorar, mas calma. As coisas eram muito piores, passaram muitos técnicos aqui. Ninguém conseguiu, o Renato chegou, ajeitou. E vou acrescentar uma coisa, Bruno. Esse time do Grêmio é o pior time dos últimos 4 anos. Esse atual Eu concordo contigo. é o pior time dos últimos 4 anos. Concordo. O Renato está tirando leite de pedra. Não é tanto assim também. Não, do Leite- Grêmio... Não, mas- Não, estou comparando entre o Grêmio. Não, tudo bem, mas... É o pior Não, time... eu também acho que é o pior, mas não dá pra dizer que tá tirando leite de pedra. Porque Não, mas tirou leite- não, leite- é ruim, Quem tirou né? leite Não, de eu tô pedra foi falando o Odair. eu tô falando pelos resultados. Quem tirou leite de pedra foi o Odair. Não, mas Não, eu tô falando aí desses eu resultados. questiono o seguinte. Eu tô né? falando pelos resultados. Final de Copa do Brasil, que não ganhou. Semifinal de Libertadores, que não ganhou. Campeonato Gaúcho ganhou. Semifinal de Copa do Brasil também. Né? Ficou na semi da Copa do Brasil. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Renato tirou o melhor, e aí é o leite de Dá pedra, pra cobrar que esse ganhar time sempre, podia né? dar. Sim. Não estou dizendo que ele tirou comparado ao Avaí, óbvio que Não, não. mas eu entendo a colocação do Tite, mas eu discordo de uma colocação do Renato. Quando o Renato vai para a coletiva depois de tomar uma goleada do Flamengo, ele faz uma menção dizendo: olha, eles gastaram 200 milhões, eles têm um super time, nós não gastamos nada. Só um pouquinho. O Grêmio contratou nessa janela de transfer... nesse ano o Tardelli, por exemplo, que custa pro Grêmio. Tardelli ganha o salário do mesmo patamar dos top do Flamengo. Não tem assim, tu não vai dizer, não, o Arrascaeta ganha o dobro do que ganha o Não. Tardelli, não. Pelo contrário. Mas eu acho que o que o Renato quis dizer foi no conjunto, né? Não. Na soma. Eu concordo, só que assim, o Grêmio a gente não pode esquecer, Maneco. No início desse ano, depois de o Grêmio teoricamente já ter tudo bem alinhado, finanças estavam ok, o Grêmio vendeu o TT da base e não investiu no futebol porque não quis, não é porque não tinha dinheiro. Ah, o Grêmio quis pagar despesas a longo prazo para pagar menos juros. Ok, concordo, o Grêmio fez certo. Mas o Grêmio teve dinheiro na mão. Porque o Flamengo não pega só dinheiro que entra e, não, agora eu vou gastar. O Flamengo pega dinheiro em banco, o Flamengo usa fluxo de caixa para isso.
Não é assim, o Flamengo ele tem dinheiro porque ele ganha mais dinheiro. O Grêmio, no início desse ano, o que o Grêmio ganhou vendendo o TT, o Grêmio podia investir mais. Deixa eu fazer uma defesa aqui da gestão do Grêmio, olha que eu sou colorado, mas fazer uma defesa da gestão, né, do Grêmio e do Inter também, que está se desenhando nessa mesma linha, né? O Flamengo tem time com esta qualidade, com esse conteúdo este ano. O Grêmio já vem numa sequência. Então eu acho que a estratégia do Grêmio, né, pelo que eu já assisti de palestra do Romildo e pelo que a gente vê, né, é de conseguir estabilidade financeira do time para que ele vá aos poucos subindo de patamar sem a necessidade de num ano afundar, como acontece muito no futebol brasileiro, muito. Né? Tu tem um ano Palmeiras estoura, no outro quase cai. Tu tem o Corinthians campeão, no outro ou 2 anos depois quase. Aí tu vai ver os times estão quebrados, aí eles levam mais não sei quanto tempo, aí tem que trocar o patrocinador, tem que ir no governo fazer parcelamento, etc. Mas acho que as porcentagens... O Grêmio e o Inter também. Mas acho que as porcentagens foram erradas. Bom, aí eu concordo com o presidente e acho que os gestores têm que ser mais responsáveis do que são, mas discordo das porcentagens. Não sei quanto foi a porcentagem de vender jogador e equilibrar dívidas. Não sei quanto foi, não sou um especialista nessa área e não tenho a informação. Só que, historicamente, um time, quando ele é campeão da Libertadores... Vamos pegar o exemplo do Arthur. O Grêmio vendeu por quê? 80 milhões de reais? De reais, né? 80 milhões de reais. Tá? Digamos que ele pega esses 80 milhões de reais e investe 100% no futebol, provavelmente os resultados de mais uma final de Libertadores, mais um título, mais uma disputa de Mundial, mais pelo menos um título de Copa do Brasil, etc, etc, dariam muito mais dinheiro para equilibrar as dívidas. E se tu não ganha nenhum título desse? Aí é que tá. É justamente por isso que eu estou falando das porcentagens. Não, então eu acho que a porcentagem do Grêmio foi muito... Vamos equilibrar as dívidas e vamos investir pouco no futebol. E eu acho que isso poderia ter sido um pouquinho melhor. Se o Grêmio investe um pouquinho mais no futebol e acerta 1 ou 2 contratações... Se o Grêmio traz um lateral direito, já mudava. Já eventualmente era campeão de uma Libertadores ou de uma Copa do Brasil. Eu vou só explicar o que eu disse. Eu concordo que o time tem que estar sanado financeiramente, que tem que organizar as finanças, que tem que fazer tudo certo. Só que aí no final do jogo com o Flamengo, o Renato não pode dar esse discurso. O Renato tem que dizer no final do jogo do Flamengo. Sabe qual que é a diferença? O Flamengo começou lá em 2013 a se arrumar e agora tá colhendo fruto. O Grêmio, ao invés de pegar o dinheiro da venda do TT e gastar no futebol, nós investimos na base para daqui a 5 anos a gente colher os frutos. Se ele dá esse discurso, eu concordo. Perfeito. Mas quando ele diz, não, nós somos os pobrezinhos, porque não temos dinheiro, porque eles são os riquinhos do futebol brasileiro, não, aí não. Porque dinheiro por dinheiro, ok, o Flamengo ganha mais, mas o Grêmio ganha bem também. E aí o orçamento do Grêmio é bem interessante. Porque ele também não entra para disputar o campeonato, então, né? Quando tu entra, sem dúvida, todo mundo é igual. E se tu pegar, vamos pegar o time do Grêmio. O Paulo Vitor, ok, tem um salário abaixo do Diego Alves. Os laterais, ok. Não, todo mundo tem salário abaixo, né? Jeromel e Kahneman não ganham menos do que Pablo Mari e Rodrigo Caio. Ganho. Não ganho. Não sei. Não. O Rodrigo foi Caio... a peso de ouro pro Flamengo. O Mari eu não sei. Pode ser que fosse um jogador de... Não sei. Mas o Rodrigo Caio trocou a peso de ouro. Mas o Jeromel ganha 700 mil por mês. Mas o Jeromel levantou 4 taças. Mas ele não é essa a comparação. Ele só tá comparando os 2 salários. Não, eu tô comparando o investimento no futebol. O Grêmio gasta muito bem, paga muito bem o Jeromel, paga muito bem o Kahneman. Mas não gastou quando trouxe ele, é isso que eu tô querendo te dizer. Não, eu entendo o que tu tá falando hoje, no valor final pode ser. Só que o Grêmio trouxe o Jeromel por merreca. O Rodrigo Caio já chegou com o status. Não, o Rodrigo Caio tava queimado no São Paulo. Não tava queimado. Mas ele custou. Tava sendo Mas é o que a gente quer dizer que custou pra trazer também, não só o salário, né? Não, mas é que o que custou pra trazer o Rodrigo... É que o Grêmio não precisaria um Rodrigo Caio. É que o Gerson, por exemplo, foi 40 milhões, o Vitinho foi 40 milhões, então... É que tem muito... entendeu? Tem muitos que vieram de graça, emprestados. O Gabigol tá emprestado. A Arrascaeta foi a maior transação do futebol brasileiro. E a marca Flamengo facilita na hora de contratar também, né? O sonho do Gabigol era jogar no Flamengo, então... Eu vou exemplificar isso com uma coisa que é bem fácil. O Guerreiro só veio pro Inter porque era um contrato de 3 anos. Claro. Se fosse um contrato de 1 ano, ele seguia no Flamengo. O Tardelli é a mesma coisa. Só que tu não pode... O Tardelli ganha 1.200.000. O Everton ganha aí seus 800 mil por mês. O André não ganha pouco, porque quando veio a peso de ouro também. Tem que ganhar muito para continuar no campo. Vamos lá, quem mais?
O Matheus Henrique renovou há pouco, tá? Com um salário razoável. Citou o Everton. O Everton eu citei. O Everton Mas, é um dos construir, maiores. construir o salário, Maurício, é diferente. O Flamengo foi lá e o que o Renato quis dizer, e aí eu vou defender o Renato, é o seguinte: eu quero um zagueiro, tá bom, pega o Rodrigo Caio. Eu quero um meia, agora então traz o Arrascaeta, maior transação do futebol brasileiro. Eu preciso de um centroavante, traz o Gabigol. Facilita, claro que facilita. Só que as contratações de jogador por jogador, comparado aos jogadores do Grêmio, Kahneman era terceiro reserva do Grêmio. Quer dizer, veio para cá numa condição de talvez até jogar na lateral. Eu acho que talvez quem tenha vindo com uma grana aí, eu não sei, vocês são jornalistas, talvez o David Braz, né? Porque não, o Grêmio estava tava em final de contrato também. Bom, não sei, porque o Grêmio estava precisando de zagueiro, de repente... o Marinho na negociação. É verdade. O Grêmio se livrou do Marinho para pegar o David Braz. O Grêmio, inclusive, recebeu, né? O Grêmio deu o Marinho, pegou o David tá mais Braz jovem, mais né? um valor em dinheiro. É porque é mais jovem também o Marinho. Enfim, tem mais. Mas um é que pouquinho também, mais... Maurício, em cima disso tambem, o torcedor do Grêmio ele não pede tanto contratações, talvez porque quando foi feito, não foram feitas boas contratações. Eu não lembro, e aí eu vou deixar para depois do intervalo pro Roberto Titz, pro Maneco e pro Bruno responderem. Eu não lembro a última grande contratação do Grêmio que deu resultado dentro de campo e venda. Baltazar. Não, brincadeira. Vai pensando, talvez tenha alguém um pouquinho mais recente. Depois do intervalo, a gente vai debater isso. Já voltamos. Oito horas, 5 minutos. Mandar um abraço pro Beto de Charqueadas. Eu vou enlouquecer, eu juro, Beto. E não é contigo, tá? Porque eu sei que tu assiste sempre. Só que na arrancada do programa, nós fizemos ali 10, 12 minutos falando do Inter. E teve um espectador no Facebook, eu vou buscar o nome dele aqui. Aqui, peraí, deixa eu ver se acho o nome dele. Bom, daqui a pouquinho eu acho o nome dele. Ele tava dando pau. Não, só falam do Inter. Aí o Beto de Charqueadas diz aqui, ó. Olá, Maurício, essa história de isentão é balela. Os caras são mais fanáticos do que os comentaristas que se identificam. O próprio Maurício tá na cara que é gremista. Bom, se tu tá dizendo... Diz ele, e o alemão nem se fala. O Bruno Soares virou o alemão. Não consegue esconder que é tricolor, segundo o Beto de Charqueadas. E diz que esse programa só fala do Grêmio. Mas então, quando eu falo do Grêmio, o Beto reclama que eu só falo do Grêmio. Quando eu falo do Inter, o telespectador, que eu vou buscar o nome aqui na nossa rede social. Aqui, ó, o João Raulino Caldeira da Silva. Maurício, tu só fala do Inter. Já vi que o programa só vai falar do co-irmão. Tchau. Pô, decidam, gente. Eu tenho que falar metade do programa do Inter e metade do Grêmio. Desde que não fala do Paulo Vitor, pode falar o que vocês quiserem. Não tem problema. Não tem problema. Eu só não quero ganhar essa camiseta aí. Não? Não. Pô, Mas eu trouxe uma só pra ti. Trouxe pra mim? Trouxe. Não, dá pro Maurício. Pô, mas Beto, como é que vai ficar agora, Maneco? Tu tem uma camisa do Consulado, né? Consulado Inter. Taquari Inter, lá de Taquari. Tá? Em homenagem... Taquari Inter. Que beleza. Em homenagem ao Bibiano Pontes, zagueiro do Inter, que é morador de Taquari, é de Taquari, nosso amigo. Tá bem o Bibiano? Claro. Super bem, super bem. Já vou dar tarefa no ar. O Bruno Soares vai marcar um dia pra virem Maneco e Bibiano. Mas o dia que vocês quiserem, ele vem com a maior alegria do mundo. Morador de Taquari, nosso amigo, acompanha os jogos de vez em quando com a gente, janta com a gente lá em Taquari toda semana. Aí nós tá super bem. Aí nós temos que trazer aquele árbitro que roubava pro Inter. O Bernardoni, árbitro laureado do Internacional. Isso. Aí vão se dar bem aqui. É na época do Pontes, então... Me alcança a camisa pra gente mostrar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar pro Chuchuzinho. Obrigado, Maneco. Olha aqui, Chuchuzinho. Camisa do Consulado de Taquari. Como é que o pessoal faz pra adquirir? Porque agora que mostrou na TV, sabe como é que é? Nas redes sociais, é só procurar tanto no Facebook Taquari quanto Inter. no Instagram. Só bota ali Taquari Inter, que já aparece na hora ali no Instagram, tanto no Instagram quanto no Facebook. Consulado do Inter de Taquari é muito ativo, muito participativo, muito bem organizado. E o trabalho dos consulados, porque lá em Taquari também tem o do Grêmio, né? O consulado do Grêmio também organizado. O ex-presidente da FAMURS lá, o nosso querido Busato, é gremista. É gremista. Né? Não dava umas brigas lá entre vocês na FAMURS? Não, tranquilo. Agora é tudo colorado. Dudu, o presidente é colorado, seu colorado, tudo colorado. Mas os consulados estão tendo um papel fundamental, importantíssimo no interior, aí, tanto para o Grêmio como para o Inter, né? É muito bom, os dois times estão investindo muito nisso e é importante atrair os sócios, buscar o torcedor para dentro do clube.
Mas o Voltaire Santos, que é da comunicação da FAMURS, é gremista. Pois deixa eu contar uma então. Tu sabe que quando eu conheci ele ali na FAMURS, né, logo em seguida... Vai vir revelação aí. Logo em seguida... O tom é de revelação. Logo em seguida, jogo do Inter. Vamos no jogo. Não, e tá, convidei o Dudu pra ir junto, presidente, o André, meu vice lá, vamos lá, eu volto. Não, vou junto. Beleza, eu tô achando que ele é colorado. Tá. Gol do Atlético Paranaense, ele levanta. Não. Qual jogo foi? Só não podia ter E aí, perdido a contra o oportunidade. Palmeiras nos pênaltis. Classificação nos pênaltis. Copa do Brasil. No final, ele tava torcendo pro Inter. Tava torcendo pro Inter no final. Gravaram isso aí? Foi não? junto no jogo. Lá no Voltaire vai Beira-Rio. ter que te explicar aí, Vai ter que Voltaire. se explicar, gravado vai ter que isso se aí, ó. explicar. Mas... Bom, eu Foi posso... assistir o jogo com a gente. Depois que eu fui descobrir no outro dia que ele era gremista. O Beto de Charqueadas está dizendo aqui que eu sou gremista. Eu vou contar para vocês uma história rapidinho antes de chamar o intervalo. 2013, eu saí da Rádio Guaíba, onde eu trabalhava com o REC, e fui trabalhar no Clube Atlético Paranaense. E deu a coincidência, em 2013, de, nas quartas de final, o Atlético enfrentar o Inter e na semifinal enfrentar o Grêmio. Nas quartas de final, o segundo jogo foi aqui, em Novo Hamburgo. E nas quartas de final, o segundo jogo foi lá, em Curitiba, na Vila Capanema. Na semifinal, o jogo decisivo foi aqui na Arena. Nos dois jogos, viu, Beto? Tanto o assessor do Inter quanto do Grêmio, os dois chegaram e perguntaram pra mim: tu tá torcendo pro time do trabalho ou o time do coração? Um dos dois acertou, ou não, né? Eu não. Ou não. Eu torci pro time do trabalho nos dois Mas tu casos. tá dando ou... A Oi? resposta poderia ser ambos. Então tu tá dizendo que não é. Não, eu não nasci Ambos atleticano. poderia ser... Mas o que te impede de ser atleticano? Eu não nasci no Paraná pra ser atleticano. Tá bem, então. Eu nasci em Porto Nem Alegre. quem nasce no Paraná é atleticano, tu vai cobrar do Maurício. É que o Maurício... Até porque se me convidarem pra trabalhar na Rádio Coxa, eu trabalho. Até, não tem problema. até a grama sintética da Ubra TV deixa ele feliz, ó. Claro, o Palmeiras também vai botar sintético ano que vem, mas é certo é o Grêmio que não quer por mimimi. Porque não tem que ter show e o cara... A gente debate isso depois do intervalo, Tito. Já voltamos. Oito e 12, mandar um abraço pro Breno do Banrisul. Diz: Maurício, tá boa a bancada hoje. Bah, só gente boa. Obrigado, Breno. O Breno tá sempre na nossa audiência aqui. Ele tinha outro recado aqui dizendo também que o Lauro Quadros é demais. Lauro Quadros esteve essa semana aqui no programa conosco e de fato é uma grande figura e tá sempre na nossa audiência, o Lauro, hein? Então, temos que honrar o Lauro Quadros, que é um dos primeiros apresentadores do Cadeira Cativa. Então, E o é a Lauro- história do jornalistas programa. do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Sem dúvida. Qualificadíssimo. É uma referência pra todos. Qualificadíssimo. Ele tinha aquele programa na Rádio Gaúcha que ele fazia pela manhã, né? O Polêmica? O Polêmica. Polêmica. Mas ele, de tanto em tanto, ele chamava o pessoal do esporte amador, inclusive na época que nós estávamos aqui na Ubra, e ele era um cara que, além do olhar do futebol, o olhar técnico dele, né, no sentido do profissional da comunicação, ele era um cara que abria também o leque para o esporte amador. Ele tinha um programa, virava e mexia, ele me chamava para falar de Pan-Americano, de Olimpíada, perspectivas de medalha, etc. Então ele era um cara que ele gostava do tema, né? Ele gostava do esporte, ele tinha essa visão também que eu costumo aqui às vezes debater, né? Do olhar do esporte amador, que muitas vezes é até mais profissional do que o próprio futebol, né? No Brasil, né? E a coisa do marketing do esporte. É um cara inteligentíssimo, eu acompanhei o programa e sempre é um grande prazer ver o Lauro Quadros, sem dúvida. Um grande abraço ao Lauro, faz tempo que eu não o vejo. Outra grande figura que teve essa semana aqui no programa é José Evaristo Villa-Lobos, o Nobrinho, ex-assessor de imprensa do Inter, e ele tá dando um pau aqui na rede social. Tá parabenizando o Inter e Atlético que conseguiram fazer com que o jogo de hoje não tenha TV. Medida antipopular, diz o Nobrinho. Eu vou explicar, até porque tem muito telespectador que tá perguntando sobre isso. Por que que não tem TV hoje no jogo do Inter com o Atlético? A explicação é bem simples. O Atlético tem contrato com a Turner, de TV fechada, assim como o Inter. Então a TNT vai passar o jogo. No entanto, por conta do contrato do Inter com o Premier, a Turner não pode passar para o Rio Grande do Sul. Porque senão ninguém compraria o Premier. Só que o Atlético Paranaense não assinou com o Premier.
Porque, para se ter uma ideia, Grêmio e Inter ganham em média 32 milhões de reais do Premier e ofereceram 6 milhões de reais para o Atlético Paranaense pelo mesmo direito de transmissão dos jogos. O Atlético disse, por 6 milhões não obrigado, quero os mesmos 30. Como a Globo não quis pagar os 30 milhões do Atlético, não pode ter transmissão no Premier. E como o Inter tem contrato com o Premier, a Turner não pode passar para Porto Alegre. É por isso que o jogo não passa para Porto Alegre. Existem algumas alternativas para acompanhar o jogo de hoje. A primeira é que vai fazer um maneco, ir para o estádio. Essa é infalível. Pagou um ingresso e não precisa nem pagar, porque sócio hoje não faz paga. Check-in liberado. Então o sócio do Inter, qualquer modalidade, é só entrar. Só entrar. Então, e no jogo é a primeira alternativa. Segunda alternativa, quer acompanhar o jogo e não tem como ir ao estádio? Ouve a Rádio Grenal. As rádios vão estar ao vivo, vão transmitir ao vivo, tudo certo. Terceira alternativa, que aí é o jeitinho brasileiro de assistir o jogo. A Turner tem de Inter e Atlético Paranaense os direitos de transmitir o jogo pelo EI Plus, que é um aplicativo que você paga por mês para assistir a Liga dos Campeões e os jogos que a Turner tem direito. Esse aplicativo dá 7 dias grátis. Então é só assinar hoje o aplicativo, aproveita os 7 dias grátis, assiste o jogo de hoje e cancela. Mas que barbaridade. Mas olha, Ou se gostar do serviço, segue pagando. Mas então começa assim. É um grande serviço pago. Não Mas tem se não o serviço quiser, pra poder... 7 dias. Faz o inverso, né? É, fica melhor. Não, eu dei essa possibilidade porque o torcedor do Corinthians, por exemplo, fez isso com a DAZN, que é um sistema de streaming também que tem o direito da Copa Sul-Americana. Aliás, que pepino ia estar a Globo, hein? Imagina uma final brasileira, Corinthians e Atlético Mineiro e a Globo sem os direitos. Da Globo. Atlético Paranaense. Não, Atlético Mineiro, da Sul-Americana, caíram os dois na semifinal. Podia acontecer. Mas essa disputa, quem ganha são os clubes, né? Que começa a elevar o valor. Né? E realmente os clubes merecem mais pela receita que geram, né? E aqui, ó, o Maneco deu essa camisa aqui do consulado lá de Taquari. E depois do intervalo eu vou trazer para o programa uma provocação que eu fiz nas redes sociais e eu quero a opinião de vocês. Já voltamos. De volta com o Cadeira Cativa, lembrando a você que está em casa que você tem que passar lá na Só Portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. Kit completo, não precisa de pintura, você adquire a porta já com acabamento final, pronta para instalar. Kit Porta Pronta, tem folha de porta, jogo de batente com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que é um item opcional. Vá conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, Porto Alegre, na Protásio 2103 ou Gravataí, na Centenário 428. Informações via WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando, Só Portas. Padaria Alaúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização. Na Padaria Alaúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Alaúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. Quero falar com você que está em casa e que é motorista de aplicativo. Você quer trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está protegido e tem a proteção total para qualquer tipo de dano, sem pagar mais caro por isso, não é verdade? Então vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para o veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor e sem pesquisa de SPC ou Serasa. Cobertura completa, 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora, faça sua cotação e rode protegido. Os valores cabem no seu bolso. O WhatsApp é 99526-5500. Bem Protege. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fac.com.br, o site para você garantir as ofertas da FAC. E para você garantir o lugar no Paraíso, é só ligar para o Lair e garantir o teu lugar lá na Praia Lagoa Cortada. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas.
Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Para garantir, já sabe, só mandar um WhatsApp pro João Laíri. Garantir lugar no verão, sabe como é que é? Agora, essa semana o feriado é no sábado, mas na outra semana já tem... Pula 2 semanas, obviamente, né? No dia 15 o feriado já é na sexta-feira e já pode ir lá aproveitar desse paraíso que é a Praia Lagoa Cortada. Sobre a questão da camisa, que eu deixei pendente. O Fortaleza é o dono da marca que fabrica os seus uniformes. Ok, é uma estratégia que alguns clubes estão adotando. O Avaí, se não me engano, também tem esse mesmo esquema, e acho que o Figueirense também. No esporte amador isso era relativamente comum, embora as grandes marcas quisessem entrar, mas às vezes o valor que oferecido valia muito mais a pena tu produzir e vender a camisa. Não, claro, não era na grande escala. No caso do Fortaleza, é uma atitude interessantíssima. E o Fortaleza, ele obviamente tem as camisas de jogo, que são um pouco mais sofisticadas, mas o Fortaleza, para mobilizar o seu torcedor, lançou uma camisa oficial, não é camisa de passeio nem nada, é uma oficial por R$ 59,90. E um detalhe, se o torcedor devolver na hora de comprar a camisa, se ele entregar a camisa pirata que ele tinha, ele ganha mais R$10 de desconto. Então com R$50 o cara compra uma camisa oficial. Quando que Grêmio e Inter vão fazer isso? Eu acho que é possível, né? O Inter tem planos de sócio que já é um plano reduzidíssimo, com valores acessíveis, né? Paga R$10 por mês e R$10 por jogo, né? E o que é isso? É tu trazer o torcedor para dentro do clube, né? E ao mesmo tempo aumentar a receita de um torcedor que não teria condições de ter um plano maior. É o mesmo caso da camiseta. Eu acho que é possível, sim. É claro que a gente sabe as dificuldades por conta das marcas, né? Que, enfim, os patrocinadores. Mas eu acho que não é nada impossível e que os clubes têm que, sim, cada vez mais pensar nisso para aumentar suas receitas e poder trazer o torcedor para mais perto também, né? Que é ações como essa. Olha aqui, Maneco, tu que tá a caminho do jogo. Sei que o Maneco vai sair daqui e vai pro Beira-Rio para assistir o jogo do Inter. Eu digo para vocês o seguinte, eu tava certo. Ele não vai faceiro no Grenal. O time do Inter vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa. Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta e Zeca, Lindoso, Edenilson, Patrick, Parede da Alessandro e Guerreiro. Então saca o Wellington Silva e saca o Neilton, entram o Patrick e da Alessandro. E segura o time de novo. Queria fazer essa modificação pro Grenal, ele tinha que fazer hoje, né? O teste é hoje. Não, ele já fez. Que é o que nós dizíamos antes aqui, comprova né? o que nós Agora falamos. o torcedor do Inter deve estar bem feliz, né? Ele foi muito elogiado no final de semana por ter colocado o time pra frente. Exatamente. E agora ele tá fazendo o que ele disse quando assumiu, que ele não mudaria muito. E aí quando ele botou 2 no outro jogo, eu disse, bom, se não é mudar muito... É que tinha os 2 suspensos, né? Não, pô, tudo bem, mas aí tu pensava que ele poderia estar botando um... Tá visto que ele tá preparando o time pro Grenal. Então, deixa eu fazer uma leitura. A revolução do Zé Ricardo é botar o Parede na vaga do Nico. É o que eu ia dizer. Então, com os 3 do meio e o da Alessandro, na frente ficou Parede e Guerreiro. Isso. Que era Nico e Guerreiro. Era Nico e Guerreiro. Ou seja, piorou. Não mudou nada. Piorou. Não, o Parede eu não sei. O Parede vai jogar o Parede do primeiro tempo contra o Bahia, que estava sendo execrado, ou o Parede que em 10 minutos marcou um gol e deu um passe? Não, o Parede de sempre. O Parede em 10 minutos virou o craque do jogo lá na Bahia. O Parede que tem 84 gols com a camisa do Inter, mas só 3 valeram. 84 gols, né? E 80 foram anulados. Mas quando eu digo, eu mesmo até não é na comparação do Nico com o Paredes, é no Parede, mas no sentido da formação do time. Ele está repetindo o time do Odair. Ele trocou 6 por meia dúzia, ou talvez 6 por 5, ou 6 por 7, na concepção de um... O Odair fazia de vez em quando também. Sem dúvida. Vou fazer uma pergunta. Por causa do Grenal, hein? Isso é por causa do Grenal. Vou fazer uma pergunta projetando o Grenal. O Grêmio, que tem um dia a mais de descanso, tem uma leve vantagem por isso ou não?
Ah, tu tá de sacanagem, né? Porque o Renato reclamou quando enfrentou o tu tá de Flamengo que um sacanagem jogou um também. dia antes e tal. Pergunta pro Jesus, ele te responde se vai fazer muita diferença isso. Não, o Mas o Renato... Inter... Eu acho que a vantagem do Grêmio é o Renato observar o Inter hoje à noite no jogo. Tá? A primeira dica pro Renato no Grenal tá na escalação do Inter Em hoje. termos de descanso, o Inter jogou no sábado e tá indo jogar na quinta. O Grêmio jogou no domingo e jogou na quarta. Então, isso Mas é vai relativo. jogar na quinta, vai terminar o Sim. jogo meia-noite pra jogar no domingo, 6 Mas da o jogo tarde. do Inter é em Porto Alegre, o Grêmio foi fora. Então, eu acho que isso é relativo. É claro, é relativo. É óbvio que 24 horas é melhor do que nada, né? Mas hoje tu tem tanto trabalho de recondicionamento, de regeneração. Cara, esse debate é um debate que só tem na cabeça do Renato. Só tem na cabeça do Renato. Se o Grêmio jogasse na quinta e no domingo, ou na quinta e no sábado, ou na quarta, sábado, ou quarta, domingo, tudo é uma questão de treinamento. Hoje o Grêmio desceu do aeroporto e foi direto para o treino. Né? Se tu tá jogando com o time titular todos os jogos, como o Jesus está fazendo, tu desce do aeroporto e vai para casa descansar. Agora, No outro Maurício, dia tu volta pro treino, tá questão- resolvido o problema. Essa questão do Patrick pode ter um fator também diferente, né? O empresário do Patrick está indo para a Turquia, ou já foi para a Turquia, para ouvir uma proposta do Fenerbahçe pelo jogador. Isso pode influenciar também, né? Daqui a pouco vão ver o jogo de hoje para bater o martelo numa negociação. Ele tem que colocar o jogador titular, né? Isso acontece também. Mas aí tem o outro lado. O Nico dizem que ele tirou do time pra não se lesionar pra poder ser negociado com o México. Depende do tipo de negociação. Esse estaria acertado, né? Maneco, obrigado pela presença e volte mais vezes no programa. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí e convidar vocês também para visitar Taquari. Palpite pra hoje. 1-0, tá suficiente. Bruno, obrigado. Obrigado, Maurício. 1-0. Quero mandar um abraço pro meu avô, que tá de aniversário hoje. Parabéns pra ele, tudo de bom. Eu acho que o Inter ganha 1-0. Por falar em aniversário, abraço pro Salzano, já foi nosso produtor, tá de aniversário. Obrigado, Tito. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.